Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, situações rubro-negras a todos vocês ou não do Clube de Regatas do Flamengo. Estamos aí para poder começar um vídeo de um pouquinho diferente, de novo, que não é falando sobre o Flamengo, evidentemente que não. Está na sua tela a tabela do Campeonato Brasileiro após a segunda rodada terminada ontem. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É isso mesmo, pensei que tinha alguém com um jogo só, então não. Pelo que vi, não terá jogo hoje, ok? Na segunda-feira. Então, vamos começar a nossa brincadeirinha, que é o seguinte: analisar a rodada, não é legal? Vamos ver aí se o que cada clube. Ah, são duas rodadas, mas vamos ver se o que a gente está vendo aí dos clubes nesse exato momento está condizendo é, do que eles vão ficar na final da temporada, se a gente vendo aí eles vão tipo, ficar em outro lugar, ou vão descer, subir, enfim, ou vão manter, enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe esse like, deixe seu comentário que é muito importante, compartilhe o vídeo com a geral. Exato, participe do vídeo aí, deixando a sua opinião aqui embaixo. Lembrando que eu fiz um vídeo da tier list do Campeonato Brasileiro, foi o último vídeo que eu postei no canal. Se você não viu e quer dar sua opinião também, pode pesquisar o vídeo aí no meu canal que tá lá. Então espero que você curta aquele vídeo e esse vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo. Vamos começar aqui então falando da tabela do Campeonato Brasileiro Série A, que tem como artilheiro por enquanto Gabriel Tagliari e Pedro Raul, e o Bruno Henrique está aqui em terceiro, embora tenha outras pessoas aí que tenham marcado também uma vez, mas enfim, tá aí o Gabriel Tagliari e o Pedro Raul marcando duas vezes, né, pelo Juventude, pelo Ceará, respectivamente. Então, começaremos aqui. O líder da competição é o Internacional com 4 pontos, uma vitória e um empate com o Flamengo no Maracanã, e uma vitória que meteu 3-0 para cima do Cruzeiro. Tem ali 4 gols marcados e 3 gols de saldo de gols. Sofrido não, 3 gols de saldo. Ok? Segundo colocado tem o Corinthians, que mesma coisa do Internacional. Temos o terceiro colocado, o Ceará, que é a mesma coisa, só que ele sofreu 2 gols a mais, então tem 2 de saldo. Fortaleza tem a mesma coisa do que o Ceará, porém marcou 3 e sofreu 1 gol, e tem um empate e uma vitória também. Ok? Vemos aí também, em quinto, o Botafogo, que tem 2 jogos, uma vitória e um empate, 2 gols marcados, nenhum gol sofrido, está em 2 de saldo. E o Flamengo em sexto colocado, com 2 jogos, uma vitória e um empate, 3 gols marcados, 2 sofridos, 1 de saldo. O Palmeiras é a mesma coisa que o Flamengo, só que marcou 2 e sofreu 1. Diz que o Flamengo está à frente devido aos gols marcados. O Juventude está em oitavo, com 2 gols marcados e 2 gols sofridos, tendo essa uma vitória e uma derrota. Não é isso? É exatamente isso. Fluminense é a mesma coisa, só que tem uma vitória e uma derrota, e sofreu 3 e fez 2, menos 1 do saldo. O Grêmio é a mesma coisa. O Vasco tem 3 pontos, uma vitória e uma derrota, fez 2 gols e tomou 4. Cruzeiro, a mesma coisa que o Vasco. O Bahia, deixa eu descer um pouco mais aqui a tela. O Bahia, cara, eu me perdi, mano, calma aí. Ah, tá, beleza. O Bahia tem nenhuma vitória e tem 2 empates, certo? O São Paulo, a mesma coisa. O Bragantino tem um empate e uma derrota. O Santos tem um empate e uma derrota. O Mirassol, um empate e uma derrota. O Sport, a mesma coisa. O Atlético, a mesma coisa. E o Vitória perdeu os 2 jogos. Inclusive, tem até aqui do lado, né, o Vzinho e o Xzinho ali, né, mostrando as últimas partidas. Resumindo, né? Faço esses 20 clubes aí para vocês e vamos dar uma olhada aqui primeiro no G4, que é composto, por enquanto, pelo Inter, pelo Corinthians, pelo Ceará e pelo Fortaleza. Tem esses 4 clubes que estão aí, os clubes que, na minha opinião, permanecerão, embora até eu coloquei lá nos últimos, será o Inter e o Corinthians. O Corinthians, não sei se ficar no G4, mas o Corinthians, na minha opinião, figurará aqui no G6, né? Ou quem sabe em 7, G7, enfim, acho que não passa do G7 para ser bem humilde aí, tá? O Inter vai ficar no G4, eu acho difícil o Inter não ficar no G4. Enfim, o Fortaleza, eu acho que ele vai descer mais um pouquinho, para mim figurará nessa parte daqui, entre o sétimo e também o 10º, acho que ele deve ficar
por aqui, né? Mais ou menos aqui, busca uma pré-Libertadores, enfim. O Ceará, para mim, vai figurar por aqui, ó. Entre 13º, 14º, 15º, 16º. Pode eventualmente brigar aqui por um rebaixamento. O Fortaleza, já falei. Vamos pro Botafogo. Botafogo, acho que ele vai figurar por aqui mesmo, entre o primeiro, tanto o Inter quanto o Corinthians. Na minha opinião, eles figurarão entre o primeiro e aqui o sétimo, né? Enfim, vamos pro Flamengo. O Flamengo, acho que ele figurará por aqui, ó, né? Entre o primeiro e o terceiro colocado. Não vou colocar quarto, porque eu acho que já ficar em quarto lugar pro Flamengo no Brasileirão, eu acho um pouco mais difícil, né? Porque eu sou flamenguista, né? Porque realmente, como o Flamengo tem o melhor time, etc e tal, acho difícil o Flamengo. Então acho que o Flamengo deve figurar por aqui, ó. Entre primeiro, segundo e terceiro colocado. Palmeiras, por aqui, dentro do G4. Juventude, aqui, ó, nessa parte de baixo da tabela. Talvez aqui entre 15º e último colocado. Fluminense, figurará, acho que por aqui onde é que ele tá mesmo. Grêmio vai figurar um pouquinho mais abaixo. O Vasco, por aqui. O Cruzeiro, acho que um pouquinho mais acima. O Bahia, um pouquinho mais acima, por aqui. Quinto, sexto, sétimo, oitavo. Né? O São Paulo, por aqui também. Então, quinto, sexto. O Santos, eu acho que ele vai ficar por aqui. Talvez 12º para baixo. E Mirassol vai figurar no Z4. Vitória figurará no Z4. Sport figurará no Z4. Atlético Mineiro, acho que ele fica por aqui, ó. Por aqui, entre o quinto e o oitavo, tá? Vamos lá, rapaziada, vamos passar aqui os jogos agora, o que aconteceu. Já parei dando a minha opinião aqui de como cada clube ficará aqui na tabela. Vou pegar o auxílio aqui do meu amigo chamado celular para eu. Como é que é o nome? Repassar certinho os jogos da rodada para vocês, como foi o placar, e falar um pouquinho dos jogos, do que eu vi. Eu não vi o jogo do Flamengo, tá? Então, por isso que eu não fiz pós-jogo, que eu não deu como eu vi, tive um compromisso à noite. Então, eu vou falar um pouquinho, quando chegar na hora de falar do Flamengo, eu vou fazer na ordem numérica que está aí na tabela, tá ok? Calma aí, deixa eu só colocar aqui como é que tá. Deixa eu abaixar o som aqui para não acontecer o que não aconteceu daquela vez do pós-jogo que apareceu o Cafu aqui falando. Eu fiquei muito puto. Cadê? Mais partidas. Esse botão me assusta. Beleza, vamos começar então falando da ordem numérica aqui. Internacional. O Internacional ele venceu a equipe do Cruzeiro por 3-0. Eu acho que ficou, além do placar, o que ficou mais polêmico aí durante esse jogo foi a questão da expulsão do jogador do Cruzeiro, que está sendo muito polêmica e muito questionada aí por todos os torcedores e todos os analistas aí. Ok? Corinthians meteu 3-0 no Vasco, um jogo que o Vasco não viu a cor da bola. O Vasco até no primeiro tempo fez um jogo até que razoável, mas depois só deu o Corinthians amassou o Vasco 3-0 pro Corinthians. O Vasco é muito filho do Corinthians lá em São Paulo. O Vasco não ganha do Corinthians lá há mais de 10 anos, então, bicho, deu a lógica. Corinthians em São Paulo, Corinthians arrebenta o Vasco, não tem muito o que fazer. E eu acho que também outra questão que ficou muito polêmica aí foi os 2 gols anulados para a equipe do Corinthians, sendo um desses muito questionável, né? Então o Corinthians podia ter vencido aí por 4-0 a equipe do Vasco, não seria uma surpresa. Botafogo venceu a Juventude por 2-0, tranquilo, não teve né, muita coisa. Atlético Mineiro e São Paulo 0-0, joguinho chato. Assisti um pouco desse jogo, mas não gostei muito. E eu acho que ficou muito marcado pelas expulsões, né? Do Caleri, que alguns dizem que não foi, para mim foi expulsão justa, e expulsão do Lianco. Essa expulsão eu não vi porque eu já não estava em casa, ok? Pô, pior que eu tava vendo aqui pelos jogos, né? Foi mal. Enfim, vamos ver aqui o jogo do Ceará, que ganhou do Grêmio. Esse jogo eu vi. 2-0 Ceará. O Grêmio até que tentou, chegou a finalizar algumas bolas, pecou muito na finalização, perdeu gols, finalização no pé dos caras, parece que tava o pé, tava chutando dessa forma aqui, o gol é aqui, os caras estavam chutando pra cá, inacreditavelmente. Ceará
teve a competência de se defender e no finalzinho do jogo o Volpe tentou ir para a área para cabecear e o Ceará fez o segundo gol sem goleiro, 2-0 Ceará, resultado justo pelo que as equipes fizeram. Jogo do Fortaleza, o Fortaleza empatou com o Mirassol, lá em São Paulo. Não vi esse jogo, porém o Fortaleza empatar com uma equipe que, na minha opinião, brigará para não ser rebaixada, e o Fortaleza que tem pretensões aí de buscar uma Libertadores, e eu acho meio difícil, né? Embora acho que até o Fortaleza jogou com um time reserva, não jogou não? Cadê? Pô, o Davis tá no Fortaleza, nem sabia disso. Pô, tem jogadores aqui até que, né? Tem o Tite, né, que é titular. João Ricardo é titular, Bruno Pacheco, acho que é titular também. José Wellison, acho que não é não. O Davidson, acho que ele é reserva. Tem o Pikachu, que eu acho que ele é titular. O Kusevich, né, zagueiro, que era do Palmeiras, não sei se ele é titular. Porque os números, cara, tá muito gritante pro Mirassol, cara. O Mirassol, porra, deu 20 finalizações contra 7 do Fortaleza e deu 5 chutes a gol contra 3 do Fortaleza. Força de bola 71% do Mirassol e 29% do Fortaleza, né? Só que o Mirassol teve 2 gols, 2 cartões amarelos, teve mais escanteios, enfim, cara. E o Fortaleza começou vencendo, né? Foi o gol do Martinez aos 15 minutos e o Gonçalves Riquelme. Que é esse jogador, cara? Não conheço esse cara, não. Fez o gol no finalzinho do jogo, já nos acréscimos 90 mais 3. Ok. Botafogo, já falei, venceu a equipe do Juventude, sem muitos. Como é que pode dizer? Sem muita surpresa. O Botafogo venceu a Juventude em casa. Acredito eu que foi normal ter acontecido. O Flamengo venceu a equipe do Vitória num sufoco do cacete, pelo que eu ouvi da rapaziada, né? Fiquei. Logicamente, eu não consegui ver o jogo, mas eu tava no meu compromisso lá e fiquei acompanhando. O Flamengo fez um gol com o Arrascaeta, tomou um empate do Wellington Rato, e no final do jogo, mais pro final do jogo, Bruno Henrique, aos 87, fez o segundo gol. O Flamengo de novo vencendo o Vitória lá na Bahia. Né? Olhando os números do jogo aqui, o Flamengo deu 14 finalizações contra 5 do Vitória, e o Flamengo, metade desses chutes foi no gol, 7 contra 3 de Vitória. Melhorou, né? Podia ter sido melhor. Eu acho que o Flamengo de 14 tinha que dar no mínimo 10 no gol, ter uma eficiência melhor. Mas pelos números aqui, o Flamengo jogou melhor do que o Vitória, não sei, não vi o jogo, depois eu vou ter que dar uma olhada no VT. Enfim. Palmeiras venceu a equipe do Sport com uma polêmica do pênalti, né? Porque muita gente falou que não foi pênalti para a equipe do, do, do Palmeiras, correto? Vamos ver aqui outros jogos, já falei do Grêmio, do Fluminense, falta falar do Fluminense, vamos falar aqui do Fluminense, que venceu a equipe do Bragantino por 2-1, e acredito eu que a melhor foi com relação à contratação do jogador, do treinador Renato Gaúcho, que já deu um ânimo melhor para a equipe do Fluminense, que venceu a equipe do Bragantino pelo placar de 2-1, estava vencendo por 2-0, tomou um gol da equipe do Bragantino, ok? O Fluminense aí vencendo, está em nono colocado, tentando uma recuperação na competição. Ok, do Grêmio eu já falei, do Vasco também, do Cruzeiro também, já falei, do Bahia, faltou o Bahia, né? Cadê o Bahia? Bahia empatou com o Santos na Vila Belmiro, né, cara? O Santos que tá mal, né, mano? O Santos que, na minha opinião, é, com a chegada do Neymar, embora o Neymar, né, cara, porra, o Neymar tá no Santos, beleza, né? Mas o Neymar não joga, né? Então, tipo, quando o Santos já é um time muito limitado. Não à toa tá em 16º colocado, embora seja 2 rodadas, mas tá em 16º. E. E. Cara, o Santos tem que tomar cuidado, hein, cara. Se deixar nessa, o Neymar não joga, o Santos não ganha. Quando o Neymar voltar, não vai ter Neymar que resolva a vida do Santos. Então o Santos tem que abrir o olho muito melhor, hein? Muito bom, porque senão vai dar M ao fim do campeonato, né? Não? Do São Paulo eu já falei, do Bahia também, do Santos, do Mirassol também. O Mirassol tem jogado melhor que a equipe do Fortaleza, que é uma equipe que vai disputar uma vaga da Libertadores. Isso é muito bom para dar um ânimo maior para o Mirassol, para buscar, quem sabe, não ser rebaixado nessa temporada. O Sport, pelo que foi mostrado,
também conseguiu dar uma freada no Palmeiras. O Atlético Mineiro tem que abrir o olho, né, cara? Porque o Atlético Mineiro, essas 2 rodadas, fez um jogo aquém, né, cara? Tudo bem, fez um jogo até que legal contra o Grêmio, mas perdeu. Jogou em casa contra o São Paulo com um jogador a mais por um tempo e não fez nada. Não conseguiu fazer um gol para vencer a partida. E o Vitória é aquilo, né, cara? O Vitória está se mostrando ser um candidato, talvez hoje, não é porque tá com 0 pontos, não, cara. É porque, devido aos jogos que fez, está se mostrando ser um grandíssimo candidato ao primeiro clube a ser rebaixado, hein? Não sei não, hein, bicho. Enfim, posso dar mais alguma atenção para outro clube daqui ou não? Deixa eu ver. O Inter, aquilo que a gente falou, tem um baita de um time, vai brigar pelo título com certeza. O Corinthians venceu o Vasco, embora venceu o Vasco com uma equipe mais alternativa não seja grande problema. Acho que para nenhum clube do Brasil, qualquer clube jogando em casa contra o reserva do Vasco poderia vencer tranquilamente. Tranquilamente. Não sei se vocês concordarão comigo. O Ceará ter vencido o Grêmio é muito bom para a equipe do Ceará, para dar um ânimo melhor. O Grêmio que. O Ceará, que na minha opinião brigará pela parte de baixo, o Grêmio que brigará pelo meio de tabela, onde ele está aqui mesmo. O Fortaleza abriu o olho, porque jogou muito pior do que a equipe do Mirassol. E se o Fortaleza tiver que poupar ou tiver que fazer uma rodagem de elenco, não jogar bem contra a equipe do Mirassol, eu acho que isso vai ser um problema no decorrer da temporada e do ano aí no Campeonato Brasileiro para a equipe do Fortaleza. O Botafogo fez um bom jogo contra a equipe do Palmeiras na primeira rodada e ganhou do Juventude. Eu acho que o Botafogo vai fazer o que a gente tá pensando que ele vai fazer, brigar ali para uma Libertadores. Brigar para Libertadores não, né? Vai se garantir da Libertadores e pode ali, quem sabe, buscar o título brasileiro de novo. Pode ser que sim, pode ser que não. O Flamengo empatou com o Inter, fez um jogo, na minha visão, melhor do que o Inter. Podia ter vencido o Inter no Maracanã e ganhou do Vitória, tendo um sufoco maior do que o necessário, mas venceu. Próximo jogo do Flamengo é contra a equipe do Grêmio, no caso agora do Brasileiro. Tem o jogo da Libertadores, que é quarta-feira agora, contra a equipe do Central Córdoba no Maracanã. Tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. E tem o jogo contra o Grêmio, na arena do Grêmio, que a obrigação do Flamengo é vencer. Na arena, deve ter o Bright White, deve ter o povo todo do lado do Grêmio. Mas o Flamengo tem a obrigação de vencer, fazer 7 pontos. Torcer aqui contra essa rapaziada aqui, e o Flamengo subir mais na tabela. Palmeiras, que fez um jogo ruim contra o Sport, na minha visão, mas venceu com um pênalti polêmico. Vai haver discussão, enfim. Teve até um pênalti que não foi marcado do Palmeiras, que o pessoal reclamou também, e aí depois falaram até que foi como se fosse o reembolso. Deixa eu ver qual o Palmeiras joga contra a equipe do Cerro Porteño na quarta-feira também. E no Brasileiro, o Palmeiras pega quem? Deixa eu dar uma olhada. Pega o Corinthians. Rapaz, menor. Será uma mini vingança contra a equipe do Corinthians? Vão querer ganhar do Corinthians? E o Corinthians, na minha visão, vai dar um valor maior para esse jogo do que na Sul-Americana, que eu acho que, cara, Sul-Americana. Porra, cara, eu juro pra tu, cara, na discussão de quem tem mais título ou não, na minha opinião, cara, Sul-Americana não tem que entrar no mérito, velho. Sul-Americana, Mercosul, Copa Comebol, isso é uma vergonha, cara. Sinceramente, é título de segunda prateleira, terceira, e olhe lá, mano. É um título também que não tem vergonha. Se ganhar é bonito, né? Isso é competição pra time pequeno, cara. Com todo respeito. Você ganhar, um time grande ganhar ou não a Sul-Americana, pra mim, não muda nada. Né? Não à toa, acho que foi 2021, o Atlético Goianiense chegou à semifinal, podendo, quase foi a final, foi eliminado por São Paulo nos pênaltis e foi rebaixado. Podia ter sido campeão, por que não? Né? Da Sul-Americana e sido rebaixado. Fora Goiás, que já chegou em final, a Ponte Preta, que já chegou em final, né? Chegou em final contra o Lanús e o Independiente, se eu não me engano. Enfim, foi alguma coisa assim. Depois o Palmeiras pega o Inter no Beira-Rio e pega o Fortaleza lá no Ceará. O Bolívar, que sequência pro Palmeiras, hein, cara? Sequência bonita, hein? Vai pegar o Cerro pela Libertadores em casa, deve ganhar. Vai pegar o Corinthians em casa, clássico. Vai pegar o Inter no Beira-Rio, que vem jogando melhor. Vai pegar o Fortaleza no Ceará. É muito difícil jogar contra o Fortaleza no Ceará. Vai pegar o Bolívar na altitude. É, meus amigos. Se o time do Abel Ferreira não abrir o olho nessas rodadas aqui e não jogar melhor, é capaz de não ganhar nenhuma, hein?
talvez ganhe só do Cerro, hein? Porque ano passado, se não me engano, o Palmeiras tomou um 3-0 pro Fortaleza lá no Ceará. É, meus amigos, complicado. Juventude, eu não vou olhar jogo do Juventude, não, cara, porque, sinceramente, do Fluminense eu acho que eu vou olhar. Se eu não me engano, o Fluminense pega o Santos, não é isso? Não é isso? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Juventude. Juventude não, Fluminense. Ô, Fluminense. Pega. No caso do Campeonato Brasileiro, tá? Tem um jogo na Sul-Americana nesse meio tempo aí. Pega o Santos no Maracanã. Engraçado que o Fluminense vai fazer 3 jogos seguidos no Maracanã, né? Bragantino no Maracanã. Vai pegar o San José no Maracanã. Santos no Maracanã. Jogo tranquilo pro Fluminense ganhar 3 jogos seguidos, né? Ganhou do Bragantino. Acho que vai ganhar do San José. E deve ganhar do Santos, né? E aí o Santos, se perder esse jogo, já começa a perigar aqui embaixo, hein, o Santos. Cuidado, hein? Cuidado, complicado. O Grêmio pega o Flamengo. Se perder pro Flamengo, já começa a olhar para a parte de baixo da tabela, embora caso alguns times possam vencer também, enfim, vai depender muito da rodada. O Vasco, que vai pegar a equipe do Puerto Cabello, da Venezuela, né, esse time, se eu salvo engano, deve ganhar do Porto Cabello, é um time horroroso, é um time saco de pancada, e depois pega o Sport em São Januário, eu acho, né? O Vasco tem estádio, mas não gosta de jogar no estádio deles, nem inacreditável, enfim. E agora quem manda o jogo contra o Flamengo. Enfim, mano, vê aí o que vocês querem fazer. Mas enfim, o Vasco tem tudo para vencer o Sport, e o Vasco, cadê o Vasco? Dá um salto aí para 6 pontos. É... O Cruzeiro, quem o Cruzeiro pega? Cruzeiro Sport Clube vai pegar um time chamado Mushak Runa. Que time maluco é esse, cara? Mushak Runa. Mushak Runa. Que merda de time é esse, viado, cara? Ai, tem uns times aí de Sul-Americana que Jesus Cristo, né, mano? Até de Libertadores é meio chato, né? Enfim, deve ganhar esse time aí maluco, eu não sei nem falar o nome. Depois pega o São Paulo, lá no Morumbi, né? O São Paulo é uma grande incógnita, né, cara? É bom que eu falo de um e já pego o outro, né? São Paulo é uma grande incógnita, né, velho? A gente não sabe o que São Paulo quer da vida dele, né? Tá na. Tá na. Como é que é o nome, viado? Pô, São Paulo aí tá na Libertadores, mas, né, a gente não sabe o que o São Paulo quer. O São Paulo vai brigar pelo quê na temporada? Eu coloquei o São Paulo por uma briga na Libertadores. Mas o São Paulo é uma grande incógnita, né, cara? 2 empates aí, empatou com o Sport em casa. Você já deu aquela vaia. Se não ganhar agora do Cruzeiro, a vaia vai pegar de novo e o São Paulo vai ficando para baixo. Depois, para se recuperar, vai ter que mandar o Zubeldia embora. Enfim, né? Vai acontecer mais no bagulho. Tem que abrir o olho um pouco o São Paulo aí se ele quiser buscar alguma coisa melhor. O Bragantino vai pegar o Botafogo em casa. Na teoria, o Botafogo é favorito, deve bater 7 pontos. E o Bragantino se perde, vai cair na tabela e já começa a olhar de novo para baixo, porque é isso aí, mano. É complicado. O Bragantino ano passado se escapou por um triz. Tudo bem que venceu a equipe do Criciúma bem na última rodada, mas esse ano também é um candidato a ser rebaixado. O Santos, já falei do Santos, né? Mirassol. Eu acho que eu não falei do Mirassol, não, né? Não sei se alguém. Mirassol vai pegar a equipe do Bahia. O Bahia, verdade, Bahia. Bahia em Salvador. Na teoria, o Bahia é favoritaço para esse jogo. Deve fazer 5 pontos. Se da teoria bater a prática. Vai subir um pouco na tabela, já vai começar a olhar ali pro G8. E o Mirassol, se perder, aí já fica mais embaixo, né, mano? Mas ganhou a moral agora quando empatou com o Fortaleza em casa, embora jogar em casa tem que ser uma responsabilidade maior, mas o Mirassol é estreante, então a pressão não é tão grande. Se arrumar um empate contra o Bahia lá em Salvador, aí já aumenta mais ainda, tá certo? Atlético Mineiro. O Sport, acho que eu já falei, né?
Deixa eu dar uma olhada, sabe? Porque a gente vai falando aqui, eu esqueço, né? O Sport vai pegar o Vasco. Acho que eu já falei, não. Ah, já falei do Vasco. Não, o Vasco tem que vencer o jogo, o Sport se perder vai ficando mais. Atlético Mineiro, eu já falei do Atlético Mineiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Atlético Mineiro vai pegar o Desportes e Kik em casa, deve ganhar. Se bem que esse deve ganhar do Atlético Mineiro, a gente vai falando deve ganhar há anos, né? Porque o Atlético perde pro Grêmio, empata com o Cinciano, que é um time cascavel, inacreditavelmente, é um time que não ganha porra nenhuma e tem um título de Sul-Americano e de Recopa. Ambos ganham em cima do Boca, salvo engano. Empata em casa com o São Paulo, tendo um jogador a mais por um tempo. Aí tem os Deportes e Kik em casa. É inacreditável, porque aí a gente fala, o Atlético vai ganhar. O Atlético vai lá e arruma uma bizonhice e empata com o Deportes e Kik. Porra, o que a gente vai falar? Aí o próximo jogo no Brasileiro é contra o Vitória em Minas, na Arena MRV. Ai, meu Deus. E aí a gente não sabe o que vai fazer com o Atlético, né? O Atlético deve ganhar do Vitória? Deve ganhar do Vitória. Mas também deve. É, cara, é inacreditável, né, mano? É uns jogos assim meio coringa, né? Porque vamos supor, cara. Se o Atlético não ganha do Deportes, não é Desportes, não, Deportes e Kik, vou chamar só de Kik. Se o Atlético não ganhar do Iquique em casa e também não ganha do Vitória, a pressão já começa para esse ano. Porque o Atlético Mineiro é candidato a figurar aqui na parte de cima da tabela. Certo? Então, bicho, não ganha, começa a ter aquela pressão e aí, bicho, já viu, né? E o Vitória, já falei, né? Se perder para o Atlético, aí começa a ficar selado já como um dos, talvez o principal time com 3 derrotas seguidas, já começa a ficar como o grandíssimo time a ser rebaixado nesse ano, né? Enfim, rapaziada, 2 rodadas só de campeonato, pô, a gente não tem muito que cravar, mas com os passados jogos a gente vai dando uma olhada de como os times vão jogando, a gente vai dando uma olhada já de como vão se desenrolando aí o campeonato, enfim. Acho que foi isso, tá certo? Já falei de todos os clubes. Por enquanto, já falei do artilheiro, Gabriel Talhari, embora muito grande, provavelmente não será ele o, o artilheiro, nem o Pedro Raul. O Pedro Raul até tem mais condições de ficar mais aqui no top 3, né? Porque ele faz bastante gols. O Ceará pode não ficar aqui, mas pode ser que o Pedro Raul faça gols e vai empilhar. Não vou conjugar esse verbo, não sei como jogar essa porra. Enfim, Pedro Raul pode ser que vai empilhar gols aí e ficar aí nesse top 3 aí, fazer bastante gols. Porque ele é um cara que tem presença diária e tem tudo para se tornar um grande artilheiro. Enfim, mano. É isso aí, rapaziada. Vou falar um pouquinho do Flamengo. O Pedro pode estar de volta aí no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é contra a equipe do Grêmio. Esperamos que isso possa acontecer, que ele vá para o banco e, se Deus quiser, entrar aí, quem sabe marcar um golzinho para ajudar a gente a ganhar esse jogo contra a equipe do Grêmio. Vai ser um jogo difícil, embora o Grêmio esteja mal, mas é isso, mano. Falei um pouquinho do Flamengo, falei um pouquinho de todos os 20 clubes aí da competição da Série A. Vamos nessa, rapaziada. Vou tentar fazer todo fim de rodada trazer um pouco mais aí da, da rodada. Poderia até fazer uma simulação, mas não vou fazer simulação por enquanto, não, porque tá muito diferente, né, cara? Então eu vou esperar mais uns 10 rodadas aí para começar a fazer uma simulaçãozinha dos próximos 3 jogos. E quem sabe eu faço até uma live aqui para poder fazer a simulação com vocês, ao vivo, ao vivaço. Você presente aqui. Tamo junto, rapaziada. Obrigado por todos. Se inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like, deixe seu comentário que é muito importante. Se inscreva-se no canal e repetindo de novo para vocês. Compartilhe o vídeo, que é muito importante. Tamo junto, rapaziada. Saudações rubro-negras a todos. Ótimo dia para todos vocês. É isso. Falou!